Começa agora mais um episódio do Handball Magazine e os destaques vão para a conquista histórica da European League por parte do Benfica e pela revalidação do título de campeão nacional pelo Futebol Clube do Porto. No espaço de entrevista conversamos com Cristiana Morgado, uma das 3 atletas do AS Beckham da 2ª Divisão Francesa e da Seleção Nacional de Indoor e de Handball de Praia. Olá, eu sou Cristiana Morgado e sou convidada esta semana do Handball Magazine. O Futebol Clube do Porto revalidou o título de campeão nacional a uma jornada do fim do campeonato Placar Handball 1, após vencer no campo do Águas Santas Milanesa por 18-34. Este foi o 23º campeonato na história dos Dragões, que podem ainda fechar a época com apenas uma derrota e com o melhor ataque da prova. A equipa do Águas Santas apresentava-se com baixas de peso, mas até esteve na frente quando Francisco Fontes assinou o 4-3. No entanto, a resposta portista não tardou e aos 22 minutos foi a vez de Rui Silva marcar o 6-10 e colocar o Futebol Clube do Porto com uma inédita vantagem de 4 golos. O jogo seguiu intenso com um domínio azul e branco e ao intervalo o placar registava 9-13. A reentrada por parte do Futebol Clube do Porto revelou-se avassaladora e não demorou até que chegasse uma vantagem de 7 golos ao 10-17. Em 13 minutos da segunda parte, o Águas Santas tinha marcado apenas 2 golos, o que refletia as dificuldades da equipa da casa e os números foram sendo dilatados até ao apito final. Destaque para Pedro Cruz, que venceu aos 37 anos o primeiro título de campeão nacional da carreira, numa casa especial, já que o lateral trocou o Águas Santas esta temporada pelo Futebol Clube do Porto, ao fim de 12 épocas seguidas no Clube Maiato. O Benfica também venceu nesta jornada 29, que começou de forma antecipada para os encarnados, devido à participação na Final Four da European League. Na recepção ao Adamaia, o Benfica controlou o jogo na sua maioria e depois de uma sólida primeira parte, o marcador assinalava 20-12 para a equipa de Chema Rodrigues. Na etapa complementar, as águias cresceram ainda mais no jogo e não deram hipótese à equipa da Maia, carimbando um triunfo por 37-22. Nas restantes partidas da jornada, o Belenenses carimbou o acesso às competições europeias ao vencer a Artística de Avanca por 31-26. O Futebol Clube de Gaia derrotou o Chico Handball, o Madeira Sade venceu a Sanjoanense, o Vitória derrotou o ABC Minho, o Boa Hora surpreendeu o Póvoa com uma vitória por 29-30 e o Sporting foi aos Açores vencer o Sporting Clube da Horta por 27-36. O primeiro lugar pertence ao Futebol Clube do Porto, o Sporting mantém-se no segundo lugar e o Benfica no terceiro. O Belenenses confirmou o 4º posto e o Águas Santas o 5º. Nesta altura, Adamaia, Futebol Clube de Gaia e Vitória partilham os mesmos 59 pontos. O Madeira Sade é 9º, o ABC 10º e a Artística de Avanca 12ª classificada. A parte final da tabela já estava definida, com Sanjoanense e Sporting Clube da Horta na liguilha de acesso à prova e com Chico Handball e Boa Hora já despromovidos de forma direta. Este fim de semana marcou também o fim do campeonato Primeira Divisão Feminina e o Benfica venceu o Madeira Sade na última jornada, confirmando o estatuto de campeão nacional invicto. No duelo com as Insulares, em Lisboa, a equipa encarnada apresentou-se com a mesma superioridade que demonstrou ao longo de praticamente toda a competição e já ao intervalo liderava as contas por 20-15. A segunda metade foi ainda mais positiva para o Benfica e o resultado final ficou fechado em 38-29. O Maia Stars conseguiu alcançar o principal objetivo da temporada, a manutenção de forma direta, ao vencer o Arca Alpendurada por 25-24. Tal como demonstra o resultado final e o 14-13 ao intervalo. O jogo ficou marcado por um forte equilíbrio, mas com a equipa maiata a mostrar mais convicção na hora de finalizar. O Colégio de Gaia não conseguiu garantir o 4º posto porque a Academia São Pedro do Sul venceu o Alavário Love Tiles. No entanto, o emblema de Vila Nova de Gaia acabou mesmo por se despedir da competição com uma vitória, diante do Clube de Handball de Lessa, fora de casa, por 25-28. O jogo foi complicado para o Colégio, que ao intervalo vencia pela margem mínima, mas os últimos 3 pontos foram confirmados. Após a última jornada, esta é a tabela final, com o Benfica no topo, sem derrotas e com o melhor ataque da prova. Em segundo ficou o Madeira Sade, em terceiro o Alavário Love Tiles, em quarto a Academia São Pedro do Sul e em quinto o Colégio de Gaia. Fora do top 5 terminaram Arca Alpendurada, CID 1º de Maio, ABC Minho, CS Madeira e Maia Stars.
Em 11º e 12º ficaram Clube de Handball de Lessa e Sim Porto Salvo, respectivamente, que vão disputar a liguilha de acesso à próxima edição da prova. E com menos sorte, a Juvelis e o Almeida Garrett vão descer à 2ª divisão de forma direta. O Benfica é o grande vencedor da European League e entrou para a história do handball europeu. Naquela que foi a primeira Final Four realizada em Portugal, a Altice Arena encheu-se de apoio ao emblema encarnado que destronou o até então vencedor da competição, o Magdeburgo da Alemanha, no prolongamento por 40-39. Depois de ultrapassar os polacos do Wisła Płock nas meias finais, o Benfica sabia que tinha pela frente um adversário difícil e o jogo foi verdadeiramente emocionante, tal como se previa. Serguei Hernández voltou a ser decisivo entre os postes e ajudou a equipa encarnada a sair para o intervalo com uma vantagem mínima, depois de um forte equilíbrio na primeira metade. A segunda parte começou de feição para o Magdeburg, que conseguiu reverter as contas e passou a liderar por 3 golos a maior, ao 17-20. Mas mais tarde foi a vez do Benfica responder de novo com critério, contando com a inspiração dos jogadores como Jonas Chelman e Petar Djordjic. Até ao final do tempo regulamentar, a incerteza ia pairando com as duas equipas empatadas e a recusarem-se a ceder. Alexis Borges assinou o golo que levou a Altice Arena ao delírio e também o jogo para prolongamento. Apesar de terem sido os alemães a sair na frente após a primeira metade do tempo extra, foi o Benfica a fazer a festa no final quando, de novo, Alexis Borges confirmou a primeira conquista europeia do emblema encarnado, com uma carga emocional ainda mais forte por ter sido alcançada em solo português. No jogo de atribuição do 3º e 4º lugar, o Wisła Płock confirmou o favoritismo diante dos croatas do Nexe e garantiu o último lugar do pódio com uma vitória por 27-22. Olá, eu sou Cristiana Morgado e sou convidada esta semana do Handball Magazine. Comecei a jogar na posição de central. Eu era uma jogadora que queria sempre muito ter a bola na mão e acho que central é a jogadora que mais toca na bola. E, entretanto, passava por muitas posições porque eu só queria jogar e então jogava na posição que fosse preciso para a equipa. Foram muitos anos no Clube Jovem Almeida Garrett, foram muitas participações em torneios, tanto de indoor como de handball de praia. Desde muito cedo que eu tenho essa ambição de ser jogadora profissional. Eu acho que começou já no Clube Jovem Almeida Garrett, porque vi que já me destacava um bocadinho na formação e isso deu-me sempre a ambição de querer sempre mais. Na altura a formação no CAL tinha um nível mais elevado que a do Almeida Garrett e também o clube nas séniores estava na primeira divisão e o do Garrett estava na segunda. E foi isso que me deu a vontade de mudar para fazer mais uns anos de formação ainda no CAL, mas já com a ambição de mais tarde jogar numa primeira divisão nacional. Sentia que ainda tinha que lutar e trabalhar muito para ter o meu lugar e precisamente eu comecei a jogar na ponta direita, que era onde eles precisavam de uma jogadora. Eu acho que a grande mudança na minha carreira foi a partir do momento em que eu tive a ruptura do cruzado anterior, que foi enquanto estava no CAL, porque após a lesão dediquei-me muito mais ainda ao handball, comecei a conhecer melhor o meu corpo, comecei a perceber que era preciso trabalhar mais para não ter este tipo de lesões e foi aí que eu tive a minha melhor forma no CAL e daí chamar a atenção de outros clubes que estavam mais acima na classificação. O Madeira SAD já era um clube, enquanto eu estava no CAL, que eu admirava porque era onde estavam as grandes jogadoras e sempre tive na minha cabeça que um dia ia jogar no Madeira SAD e mais tarde essa oportunidade surgiu. Na altura não tive que pensar muito, era algo que eu já queria e tive o apoio de todas as pessoas que estavam à minha volta, tanto como no CAL. As maiores dificuldades que eu senti na mudança para a Madeira SAD foram talvez a pressão que esse clube tem, que esse clube carrega, porque a Madeira SAD sempre foi um clube que quer conquistar títulos e nos anos anteriores tinham sido elas as grandes conquistadoras da maior parte dos títulos em Portugal e sem dúvida que foi uma das épocas mais importantes na minha carreira, que
mais felicidade, porque pronto, ganhamos tudo o que havia para ganhar no campeonato, na taça, na supertaça. Mas também ao mesmo tempo foi um desafio para mim, porque também no Madeira SAD tive que me adaptar a uma nova posição, que foi lateral direito. Mas ao mesmo tempo o mais importante era que estava tudo a correr bem, que estávamos a ganhar jogos, que conquistamos esses títulos e sem dúvida que foi muita alegria, muita união na equipa, muita felicidade mesmo. O facto de ter ganho todos os títulos em Portugal e também estar presente na seleção nacional, acho que foi isso que me deu mais visibilidade a nível do estrangeiro e por precisamente foi quando surgiu a minha proposta para jogar em França. Era um clube de terceira divisão nacional. Esse clube deu-me a oportunidade de experimentar uns dias em França para conhecer melhor o clube. Então foi aí que eu aceitei essa proposta e também o facto de ir com mais 2 jogadoras portuguesas ajudou muito nesta decisão. O grande desafio neste novo clube era o jogo em si, um jogo mais agressivo, um jogo mais rápido, e então tive de me adaptar e isso demorou alguns meses ainda. O facto de termos subido diretamente da terceira para a segunda divisão no primeiro ano, sim, confirma muito que tomei a melhor decisão que devia nesse momento. Tínhamos uma muito boa ligação entre todas as jogadoras. O clube é muito ambicioso, desde o início que eles falaram no projeto para chegar à primeira divisão nacional. A paixão pelo handball de praia também começou muito cedo na minha carreira, ao mesmo tempo que o indoor, e desde pequenina que participo em todos os torneios, todo o campeonato de handball de praia de todos os verões. E o facto de ter começado tão cedo também permitiu-me, se calhar, estar um passo à frente de outras jogadoras que começaram mais tarde. O facto de termos trazido alguém para a seleção que vem do mundo mais profissional do handball de praia, o facto de termos ter trazido isso para Portugal mostrou-nos que se calhar podíamos ser melhores do que pensávamos e que podíamos estar presentes em grandes competições. Na rubrica 2 minutos damos conta da grande prestação individual do lateral do Benfica, Petar Djordjic, nesta edição da European League, que foi vencida pelas Águias. O sérvio apontou uns impressionantes 108 golos e sagrou-se o melhor marcador da competição a par do croata Halil Jaganjac. Avançamos para o handball nas redes sociais. O Atlético Guardés garantiu presença na European Cup após vencer o Salud Tenerife por 23-34. Sandra Santiago, de regresso após lesão, apontou 5 golos, Patrícia Lima marcou 1 e Ana Carolina Silva continua de fora devido à lesão. Janilson Monteiro apontou 5 golos em 6 remates na derrota do Cangas pela margem mínima frente ao Ciudad Logroño. O Cangas terminou assim a temporada em 12º lugar com os mesmos 26 pontos do que Puente Genil e Torrelavega. O Eisenach, onde atua o pivô português Ruben Sousa, conquistou 2 pontos após derrotar o Elbe Florence por 33-30, com um golo com assinatura portuguesa. O Eisenach segue na 4ª posição, com mais 2 pontos que o Utenberg de Joel Ribeiro, que é 5º. Após a última vitória da fase regular do campeonato húngaro por 38-17 no terreno do Dabas, o PIK Szeged de Miguel Martins está focado no play-off de apuramento do campeão nacional, onde irá encontrar o Telekom Veszprém. O primeiro jogo realiza-se dia 3 de junho. Miguel Espinha contabilizou 9 defesas traduzidas em 32% de eficácia na vitória frente ao PAOK por 28-25. O Sesson Rennes está em 9º lugar da Liga Francesa a 3 jornadas do fim da temporada. Érica Tavares despediu-se do Porrinho, clube espanhol onde jogou durante as últimas 2 temporadas. Com uma mensagem emotiva de agradecimento ao clube e às companheiras, a internacional portuguesa diz que não é um adeus, mas sim um até já. O Nantes de Alexandre Cavalcanti e Pedro Portela somou 2 pontos importantes para assegurar o 2º lugar da Liga Francesa, que poderá garantir um wildcard para a Liga dos Campeões do próximo ano. Pedro Portela marcou 2 golos no triunfo por 27-29 frente ao Montpellier de Gilberto Duarte, que esteve ausente da partida, assim como Alexandre Cavalcanti. A internacional portuguesa Megan Ribeiro anunciou o fim da carreira aos 27 anos. A ponta esquerda não conteve as lágrimas no último jogo pelo Dijon,
e agradeceu ao clube e à Federação de Handebol de Portugal. Megan Ribeiro representou as cores da seleção nacional por 8 ocasiões, somando 14 golos. O Showtime desta semana tem assinatura de Sergei Hernández, guarda-redes do Benfica, que foi eleito MVP da Final Four da European League. O reconhecimento por parte da Federação Europeia chega depois das excelentes exibições do espanhol, frente ao Nexe, na meia-final, onde protagonizou 16 defesas, e na final frente ao Magdeburg, com 14 intervenções. É tudo neste episódio. Obrigado mais uma vez pela preferência. Boa semana.